nós estamos estudando a palavra de Deus, Filemon. Nós temos agora a oportunidade de terminar essa epístola, não é verdade? Domingo retrasado nós tivemos uma mensagem, uma exposição dos primeiros versos dessa epístola, verso de 1 a 3, depois trabalhamos os versos 4 a 7, e hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ler e refletir sobre verdades maravilhosas que emergiram dos versos de 8 a 20. E agora a gente encerra essa pequena, mas muito profunda epístola. Há um ditado de que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? Não nos fracos, né? Fraco é outra coisa. Mas os melhores perfumes estão nos melhores frascos. E, de fato, aqui nesta pequena epístola, vemos emergir grandes verdades relacionadas ou ligadas a um assunto muito importante, que são as relações cristãs. Por isso que eu quis falar um pouco sobre Filemon, nesses dias em que estamos distantes e percebemos o quanto é importante a nossa relação cristã. E eu convido vocês que leiam comigo nesta noite os versos de 21 a 25, Filemon, Epístola a Filemon, tem Tito, Filemon, Hebreus. Então, antes de Hebreus, depois de Tito, aí no Novo Testamento, no final do Novo Testamento, leia comigo aí na sua Bíblia, é muito importante ter comigo aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar estes versículos aqui, relembrando alguns pontos centrais desta epístola. Filemon, versos 21 a 25, diz assim a palavra de Deus: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. E porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A maioria de vocês que estão me acompanhando nesta noite, seja nas suas casas, seja as poucas pessoas aqui do templo, sem dúvida nenhuma vocês já ouviram essa oração. Famosíssima, oração de São Francisco de Assis, oração cheia de verdade, cheia de desafios, cheia de uma boa disposição no coração em ser o quê? Instrumento de paz. Hoje, através dessa exposição, eu fecho, na verdade, esta série que nós iniciamos no domingo retrasado, baseada na epístola dirigida a esse moço chamado Filemon. O tom principal das nossas exposições bíblicas foi a questão da importância e o poder das relações cristãs, o que é também assunto central desta oração que eu acabei de lembrá-los nessa noite. Essa oração que clama a Deus para que a gente seja um instrumento de paz na vida das pessoas. E é isso que nós temos aprendido aqui nessa epístola, através das várias exposições que foram feitas, as 3 exposições anteriores, nós aprendemos como é importante as relações cristãs.
nós aprendemos que nós podemos ser meios para reanimar, aliviar, refrescar o coração das pessoas. Nós vimos que Filemão é tratado por Paulo como alguém através do qual, por intermédio dele, o coração dos santos estava sendo reanimado. E pela manhã nós lemos esse pedido de Paulo aí no verso 20, reanima-me o coração. Nós aprendemos então que as relações cristãs, a comunhão cristã, pode ser um instrumento de Deus para a nossa vida, para trazer bênçãos para a nossa vida, para trazer conforto, paz, tudo isso que Francisco de Assis pediu nessa sua oração, em que ele quer ser um instrumento de paz, um instrumento nas mãos de Deus. É interessante lembrarmos que este mesmo apóstolo que escreveu esta epístola a Filemão, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz que um cristianismo não é apenas fé. Ele nos mostra que a questão, ou que o chamado de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, não é que meramente sejamos membros de uma igreja, não é que nós tenhamos erudição bíblica ou cultural. Na verdade, pode e deve envolver a maioria destas coisas. Você deve sim fazer parte de uma comunidade, você deve sim ter um conhecimento bíblico. No entanto, eu diria que se você não tiver amor, nada disso terá proveito. É que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13. E o amor tem a ver com relações. O amor, ele é altruísta, e altruísmo vem de alter. Alter é o outro. O amor envolve um relacionamento com o outro, uma doação. E é isso que Francisco de Assis expressa nessa sua linda oração. Eu quero fazer bem ao outro. Eu quero consolar quem precisa de consolo. Eu quero compreender quem precisa ser compreendido. Eu quero amar. E é melhor para mim fazer isso do que ser alvo. E é isso que Paulo fala. Seu cristianismo, sua fé, precisa também de obras. Precisa ser apresentada nas suas relações com as pessoas. Você tem que ser bênção na vida do outro. Você tem que ser instrumento de paz. Você tem que ter esse desejo no coração. E isso está explícito nesta epístola. Porque essa epístola fala de relacionamentos que trazem isso. Que trazem refrigério. Que trazem bênção na vida daqueles que desfrutam desses relacionamentos. E o Senhor Jesus Cristo deixou isso claro para nós em João capítulo 13, verso 35. Ele diz que nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mais uma vez, estes últimos versos nos falam, esses últimos versos da epístola, verso 21 a 25, que foi o que nós lemos aqui, nos falam sobre isso. Além aqui da relação de Paulo com Filemão, que é o destinatário da epístola, esses últimos versículos falam de outras pessoas que fizeram parte nos relacionamentos fraternais de Paulo. São citados aqui várias pessoas, vários personagens, que fizeram parte dos relacionamentos fraternais de Paulo, e de uma maneira bem prática, nós podemos aprender sobre como devemos conduzir os nossos relacionamentos cristãos em tempos de tanta indiferença como este no qual vivemos. E especialmente em tempos em que nós estamos afastados fisicamente, socialmente, mas podemos estar juntos espiritualmente, podemos estar juntos emocionalmente, podemos caminhar juntos, mesmo distantes. São vários os aspectos envolvidos nos relacionamentos tratados aqui nessa epístola, e eu vou dar uma relembrada em parte do que a gente já viu, mas quando eu olho para essa oração de Giovanni di Pietro di Bernardone, Francisco de Assis, eu proponho nós olharmos para os versos que nós lemos aqui nesta noite, nessa temática. Qual, pastor? Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Ser um instrumento da paz de Deus. Que desafio. Muito desafiador. Só que esse é o chamado para a sua vida. Que você seja um instrumento da paz de Deus. É interessante que o texto que nós lemos nesta noite,
ele começa falando sobre ser instrumento de paz do ponto de vista da existência de uma dívida de amor. O que seria isso? Olha o verso 21. Paulo termina ali o seu pedido. Veja que ele intercedeu por Onésimo, a gente vai falar sobre isso, a gente vai relembrar essa questão, mas ele faz um pedido: eu estou certo da tua obediência e eu sei que farás mais do que eu estou pedindo. O pedido para Filemon envolvia amor a Onésimo, o escravo fujão. Para você que tem me acompanhado as mensagens, você sabe do que eu estou falando. Se você não está acompanhando, tem que ir lá no canal depois e ouvir as primeiras mensagens. Tem 2 postadas lá, essa semana nós teremos mais uma, e na outra semana você vai ter uma playlist completa para conhecer bem a epístola de Filemon. Mas aqui o pedido que Paulo fala para Filemon, que o pedido que Paulo faz para Filemon, envolvia amor, perdão, consideração, carinho, afeto. Nós vimos isso na mensagem que nós tivemos aqui pela manhã, que nós transmitimos aqui do templo da igreja pela manhã de hoje. Então o pedido de Paulo envolve que Filemon perdoe Onésimo, que Filemon receba Onésimo, que Filemon trate com consideração Onésimo. E na verdade você encontra aí no verso 10 um resumo desse pedido. Veja o verso 10 da epístola a Filemon. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Como já aprendemos, como eu falei há pouco, trata-se de um escravo fugitivo que, preso em Roma, pôde ter um encontro com o apóstolo Paulo na prisão, e através deste encontro com Paulo, ele pôde também ter um encontro com Jesus Cristo, pôde ter a sua vida transformada, um novo nascimento, a regeneração, tornou-se nova criatura e agora volta para a casa do seu proprietário, do seu amo. Agora ele está sendo levado ou enviado de volta para Filemon. Veja o verso de número 12 aí da sua Bíblia. Verso 12: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Paulo então envia de volta Onésimo para Filemon e pede para Filemon tratar Onésimo como um irmão em Cristo. Que você o ame, que você o perdoe. E é interessante que Paulo fala que você trate ele, porque o meu coração está em Onésimo. Nós falamos sobre isso pela manhã. Se lermos atentamente o pedido do apóstolo Paulo a Filemon, e o pedido é o ponto central da nossa epístola, essa epístola foi escrita com esse propósito central, uma mediação que o apóstolo Paulo faz na relação de Filemon com o seu escravo fugitivo. Se nós olharmos para este ponto central, que é os versos de 8 a 20, e aqui o pedido está especialmente no verso 12, eu estou te mandando ele de volta, e vai até o verso 20, Paulo falando sobre essa questão, e você percebe ali uma profunda e factual ligação de amor entre os cristãos daquele primeiro século. Por que eu falo isso? Eles não eram indiferentes, eles não viviam num mundo de indiferença, não estava cada um isolado no seu cantinho e pronto, não. Na verdade, você percebe nesse texto várias expressões de amor, de consideração, de carinho. Paulo está falando, eu estou forçosamente te mandando de volta, mas eu queria ele aqui comigo. Isso é amor. Se você sente isso pelos irmãos dos quais você está afastado nessa quarentena, é bom sinal. Parece que você está experimentando aquilo que Paulo fala, que se você não tiver, não adianta nada a sua fé, que é o amor. O amor se preocupa com o outro, o amor tem prazer no outro. Então, a relação ali daqueles cristãos do primeiro século, que são apresentados aqui na Epístola a Filemon, não é só aquele encontro de domingo, aquele encontro formal, oi, oi, como é que vai, tudo bem, e tchau, acabou, fica assim então. Não, havia relação de verdade. Na Epístola aos Romanos, Paulo fala sobre como nós devemos viver. E Paulo fala que você não deve, na verdade, dever nada para ninguém. Isso mesmo. Você tem que pagar os boletos. Fazer o quê? A coisa está feia, eu sei. Está fácil não. Está começando a acumular, vai fazendo aquela pia, a gente começa a ter dificuldade para pagar os boletos. Mas Paulo fala que tem que pagar.
Tem que pagar boleto. Cristão tem que pagar boleto. Está aqui, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos, capítulo 13, verso 8. Quer dizer, se de fato é uma obrigação, a gente tem que quitar as nossas dívidas. Só que Paulo fala que uma dívida, ela sempre vai existir. Veja, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, Romanos 13, 8, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Você não deve dever ninguém, você não deve estar com o seu nome sujo lá no como é que chama lá? No Serasa, no SPC, mas você tem que ter uma dívida, a dívida do amor. Você sempre tem que estar devendo o amor. Você sempre tem que estar disposto a se doar. Você tem que ter um coração parecido aí com o de Francisco de Assis, que ele quer ser instrumento de paz. E é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa epístola, meus queridos irmãos. Veja o amor envolvido nessa relação aqui dos servos de Deus, nessas relações que estão apresentadas nessa epístola. Veja o poder transformador do amor. O verso 11. O Onésimo te foi inútil, Filemão, esse escravo fujão, rebelde, safado. Só que agora mudou. Ele pode ter causado danos a você, só que agora ele vai te ser útil. Atualmente, porém, ele é útil, e ele é útil a ti e a mim. Eu queria que ele ficasse aqui porque ele é muito útil. Sabe por quê? Porque Deus transforma as pessoas. Então aqui você vê o poder da transformação do amor, a empatia que nós falamos de manhã de Paulo com esse escravo lá na prisão de Roma, transformou a vida desse camarada, do Onésimo. Mas nós vemos aqui também a consideração, o carinho, no verso 12, que nós já nos reportamos a ele nesta mensagem. Paulo está falando para Filemão aqui, eu estou te enviando ele de volta. Mas é o meu próprio coração. O meu coração está nesse escravo fujão aí. Sabe por quê? Ele já não é mais um escravo fujão, não. Agora ele é um crente. Agora ele é meu irmão. Agora ele é minha família. Agora ele é meu parceiro. Meu coração está nele. Quer dizer, vamos ficar distante, porque eu estou mandando ele embora, mas o meu coração está nele. Igreja de Deus, igreja, povo de Deus, a gente está distante. Mas o nosso coração tem que estar no nosso irmão. A gente tem que cultivar esse tipo de relacionamento aqui, porque é isso que faz bem, é isso que nos transforma em instrumentos de paz. No verso 13 ele fala exatamente isso. Olha o verso 13, ó. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que ele pudesse servir no teu lugar, porque todos nós devemos servir uns aos outros. Se você não pode me servir aqui, quem sabe o Onésimo possa fazer por você. Então nós vemos aqui Paulo falando dessa afeição de querê-lo perto e do amor que Filemão deve a Paulo, no sentido de servirmos uns aos outros. Mas Paulo entende, olha, não é conveniente eu segurar ele aqui, porque ele te pertence. Mas essa dívida de amor é ressaltada nos versos 15, veja, eu não quis fazer aqui sem seu consentimento, no verso 14, para que você possa agir de maneira bondosa, espontânea, livre vontade, verso 14, você possa, quem sabe, me mandar ele de volta. Mas no verso 15, ele mostra que a dívida de amor, veja, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão precioso, valioso, caríssimo, especialmente de mim. Eu amo esse rapaz aí, porque Deus transformou esse rapaz e eu vi Deus transformar esse rapaz. E com maior razão, ele deve ser amado por ti, porque ele é seu escravo. E você agora não vai tratar ele como escravo mais, mas dado a restauração nos relacionamentos que Cristo faz, você vai tratar ele como irmão caríssimo. Acabou! Quanta gente por aí tratando o outro diferente, porque a cor da pele é diferente, tratando o outro por causa de classes sociais, tratando o outro diferente por inúmeros motivos. Paulo fala que não, você não vai tratar ele diferente, não, você vai tratar ele como irmão, igual a você. Por quê? Porque nós devemos amor. E o verso 17 fala, se portanto me consideras companheiro, Filemão, se você tem aí uma consideração por mim, recebe-o como se fosse a mim mesmo, porque nós somos todo mundo igual.
trata esse escravo como você trataria um apóstolo, porque diante de Deus não tem diferença. Tem aqui nessa sociedade injusta, que a gente vê a necessidade de protestos se espalharem pelo mundo, porque há desigualdade na maneira como as pessoas se tratam. Mas não é esse o propósito de Deus. E a gente olha para esse texto aqui, eu estou fazendo uma remontagem aqui da epístola, considerando os versos anteriores aos versos lidos nessa noite, para que a gente pense nessas verdades das relações cristãs, explícitas aqui. E no verso de número 18, Paulo fala, ó, se ele te deve alguma coisa, se ele te causou prejuízo, lança tudo na minha conta. Sabe por quê? Lança tudo na minha conta? Porque Paulo já deve. Deve o quê? Amor. Filemão também deve. Amor. Paulo é taxativo, né? Tu me deves até a ti mesmo, verso 19. Nessa relação de amor. Todos estamos devendo uns aos outros e todos estamos sempre em débitos, porque a verdade é que nós não seguimos o que Jesus nos mandou seguir. Ame o próximo como a ti mesmo. Será mesmo? Será que você ama o teu próximo como a ti mesmo? Ah, pastor, vou ter que ser sincero que não é por aí não. Pois é, por isso que há uma dívida de amor que a gente nunca consegue corresponder, que a gente nunca consegue atender, e se conseguíssemos, teria um coração desse, expresso nessa oração de Francisco de Assis, esse desejo de oferecer algo ao seu próximo. No verso de número 21, é o início da nossa leitura nessa noite, da porção que nós lemos há pouco. No verso 21, eu acho muito interessante Paulo falar para Filemão aqui, olha, isso que eu estou pedindo para você, rapaz, isso que eu estou te pedindo, eu sei que você vai fazer muito mais. Veja, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. O que é fazer mais do que está sendo pedido? Uma vez eu fiquei sabendo de uma professora de escola dominical, meus queridos, que perguntou na classe, porque o Salmo 90 fala da benignidade de Deus, o Salmo 145 fala da benignidade de Deus, e a professora da escola dominical perguntou para as crianças se elas sabiam a diferença entre bondade e benignidade. Você sabe qual que é a diferença? Hoje eu conversei com o presbítero Dário sobre isso, foi aniversário dele, nós batemos um papo, e a gente falou sobre a diferença entre bondade e benignidade. E a professora perguntou para as crianças, e uma menininha levantou a mão e falou assim, professor, eu sei qual que é a diferença de bondade e de benignidade. Qual que é? Bondade, quando eu estou com fome, aí eu falo para minha mãe, ela vem e me traz um pacote de biscoito. Isso é bondade. Ah, certo. E benignidade? Benignidade é quando ela passa geleia no biscoito. Sabe o que é isso? É você fazer mais do que se espera. É mais do que bondade. Então, Paulo está esperando do nosso amigo Filemão aqui uma benignidade. Olha, eu estou te pedindo essas coisas aí, mas eu sei que você não vai agir comigo só com bondade. Eu sei que eu vou receber de ti benignidade. Veja, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Fala sério. Quando você tem um irmão, um companheiro, um amigo, que você está esperando alguma coisa dele e ele vem e faz muito mais, sabe? Eu vivo, às vezes, como pastor, algumas experiências assim, eu peço ajuda um ou outro irmão, numa coisa que eu estou precisando, aí o irmão faz mais do que você está esperando. Lá na minha terra, a gente costuma falar assim, eu estou vindo com fubá e o angu já está pronto. Entendeu? É quando você é surpreendido. Já pensou se nós fizéssemos, se agíssemos mais, se a gente passasse mais geleias nos biscoitos por aí? Quer dizer, não é só matar a fome, mas quem sabe a gente pode, em relação ao que foi pedido, oferecer mais um pouquinho. É isso que o Francisco de Assis está pedindo na oração dele. Eu quero ser esse instrumento de paz. Eu quero ser esse instrumento de amor, de esperança, de bondade, de consolo, de conforto. E aí o Paulo está falando aqui para Filemão, é isso que eu estou esperando de você, rapaz. Que você não faça só o que eu estou pedindo, mas que você possa fazer mais. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso,
a gente reanima o coração dos outros. No verso 20, Paulo pede para Filemão, olha, reanima-me o coração em Cristo. Meu coração pode ser reanimado a partir da benignidade nas nossas relações cristãs. Então, o ponto que eu ressalto nesse verso 21 é esse, que eu fiz remontei aqui o contexto envolvendo o texto lido, e o contexto nos leva a essa conclusão. Se nós entendemos a nossa dívida de amor para com os outros, nós agimos de maneira altruísta, reanimamos o coração das pessoas, fazemos bem a elas, tal qual esse texto nos mostra, e essa é a esperança que Paulo tem em relação a Filemão. Mas vamos continuar o texto, verso 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo está esperando duas coisas de Filemão. Então, eu primeiro falei da dívida de amor, que reanima o coração da gente, fazer mais do que a gente espera. Agora, Paulo está esperando duas coisas de Filemão. O que é? Veja, ele espera ser liberto da prisão através das orações de Filemão e dos seus irmãos da igreja primitiva, do primeiro século. Veja, Paulo fala assim, olha, pois espero que por vossas orações, através das suas orações, eu vos serei restituído. Deus vai me libertar dessa prisão por meio da oração de vocês. Veja, Paulo é daquele servo que entende que Deus tem os fins determinados para as nossas vidas. Provérbios 16:4 diz que Deus tem fins determinados para todas as coisas. Mas lá em 2 Samuel 14 nós aprendemos que Deus também tem meios. 2 Samuel 14:14 fala que Deus pensa os meios. Então Paulo entende que Deus tem um fim de libertação para ele da prisão, mas Paulo sabe que Deus pode usar como meio a oração do seu povo. Por isso ore, porque Deus tem fins, mas quem sabe aquela bênção que você precisa, um meio para chegar a ela, Deus estabeleceu e é a sua oração. Então Paulo está esperando aqui que Filemão ore por ele para que ele seja liberto. Mas queridos, oração não enche barriga não. O que foi, pastor? Imagine só esta situação. Já aconteceu, né? Mas não desse jeito. Mas imagine que alguém liga para mim, pastor, estou aqui na Castelo Branco, pneu furou, estou sem estepe. E aí eu viro para ele, ô meu irmão, que situação é? Estou aqui com a minha família. Aí eu vou orar por você, tá bom? Vou estar orando aqui pela sua vida. Eu acho que a gente precisa esperar mais das relações cristãs. Paulo está esperando mais de Filemão do que ele pediu. E Paulo espera de Filemão mais que oração também. Sabe por quê? Paulo está esperando que Filemão também possa o receber. Veja o verso 22. Ó. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Ore por mim. Eu quero ser restituído. Mas quando eu for restituído, vou dividir o feijão contigo. Vou ir para a tua casa. Sabe por quê? Porque é assim que tem que ser. Nós precisamos ser hospitaleiros, né? A palavra hospital tem a ver aí com cura, com restauração. Então, Paulo confia nas orações de Filemão pela vida dele, mas Paulo confia na hospitalidade de Filemão. Que Filemão possa o receber na sua casa. Que Filemão vá além das orações. Então, não é só vou orar para você sair da prisão, não. Mas eu vou orar para você sair da prisão e vou te receber na minha casa. É isso que Paulo está esperando de Filemão. Ou seja, a importância da oração e da ação. Nós estamos falando nessa noite sobre ser instrumento da paz de Deus na vida das pessoas. E isso passa pela consciência da dívida de amor que nos leva a fazer mais do que as pessoas estão esperando, que nos leva a fazer mais pelo outro. Nós vimos isso nesse texto. Agora a gente está vendo a realidade da ação, não só da oração. Orar pelas pessoas, mas também agir. Orar para Paulo ser liberto, mas também receber ele na sua casa. Isso é muito importante. Então, para ser um instrumento de paz, a gente precisa entender que não é só crer, não é só orar, é amor. Paulo falou, você pode ter
a iniciação ministerial profunda. Mas se você não tem amor, nada disso vai adiantar. Agora, eu quero, nos versos que nos faltam, falar sobre companheirismo. Para ser instrumento, ou ser um instrumento de paz, envolve ser companheiro. E aqui nós temos a citação de alguns crentes ali do primeiro século que envolvidos nessa relação. Paulo fala aqui, por exemplo, no verso 23, sobre o Epáfras. Quem é o Epáfras? Segundo as informações bíblicas que nós temos, a partir da Epístola aos Colossenses, nós aprendemos ainda no primeiro capítulo aos Colossenses que Epáfras foi quem disse para Paulo que havia uma igreja em Colossos. Colossos é uma das cidades que fazem parte ali da região do Vale do Rio Lico, onde Filemão mora. Filemão mora em Laodiceia. E aqui Paulo está falando que o Epáfras saúda Filemão. Meus queridos, o Epáfras é tido como fundador dessas igrejas do Vale do Rio Lico. Foi ele que falou para Paulo da existência dessa igreja. Foi através de Epáfras que Paulo passou a ter contato com os irmãos desta igreja. E é interessante algumas características de Epáfras, esse companheirão. Sabe por que eu falo que é um companheirão? Lá em Colossenses, capítulo 4, no versículo de número... Colossenses 4... Quando Paulo fala de Epáfras, ele diz o seguinte, olha, saúda-vos Epáfras, 4,12, Colossenses 4,12, saúda-vos Epáfras, falando com a igreja de Colossos, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, crente, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, o camarada esforça por vocês, nas orações, para que vocês conservem-se perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Companheirão, ora continuamente, sobremaneira, ele se esforça na oração. Aqui a palavra tem a ver com agonia, parecida com aquela de Jesus no Getsêmani, que Jesus chegou a suar sangue. Esse Epáfras é alguém que se preocupa com as igrejas daquela região, de Hierápolis, de Laodiceia, de Colossos, região do Vale do Rio Lico, e é um camarada de oração, que ora de maneira dedicada, sobremaneira, continuamente, pela vida espiritual daquele povo. Eu estou falando sobre ser instrumento de vossa paz. É assim que o Francisco de Assis orou. E aqui Paulo fala de alguém que ora pelas igrejas, que se preocupa, que trabalha junto, que está preso junto. Paulo fala que Epáfras está preso com ele lá no texto de Colossenses. Companheirão. A gente precisa de companheiros assim, porque é assim, é nessas relações cristãs que a gente encontra e se torna instrumento de paz. Outra figura que Paulo fala aqui é quem? Verso 24. Aqui no verso 23 ainda, né, quando fala de Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, está aqui comigo, companheiro, e ora por vocês, se preocupa com vocês, gente boa, e gente boa se torna instrumento de paz. Marcos, verso 24. Marcos, a gente já falou sobre ele aqui na nossa igreja várias vezes, já fiz a exposição do Evangelho de Marcos. O nome dele é João Marcos. Há um episódio interessante de Marcos com o apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 13 de Atos. Quando Paulo saiu para a sua primeira viagem missionária, ele foi acompanhado de Barnabé e Marcos. Só que se você ler lá o capítulo 13 de Atos, você vai descobrir que eles tiveram que enfrentar um endemoniado. Marcos era muito novo e, rapaz, aquilo ali eu acho que fez ele tremer nas bases. O texto diz que ele quis voltar para Jerusalém de todo jeito, não continuou a viagem. Isso deu uma briga depois que vocês nem fazem ideia. Porque numa segunda viagem o Barnabé quer levar o Marcos e o Paulo ficou chateado. E esse rapaz aí deixou a gente na mão lá atrás, agora você quer levar ele de novo? O desentendimento de Paulo com Barnabé foi tão grande que acabou que Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Marcos. Eles se separaram e isso foi uma bênção para a igreja, porque cada um foi para um lado. Para pregar o evangelho, para levar a mensagem de Jesus Cristo.
Mas o Marcos, ele tem uma relação com Paulo que começa assim, que começa desse jeito. Um rapazinho que pisou na bola. Na hora que a coisa apertou, ele, está lá em Atos 13, você pode ler essa história. Só que aqui, Paulo fala que o Marcos saúda Filemon, e nós precisamos lembrar de uns outros textos sobre Marcos. Eu falo isso por quê? Porque quando você lê lá em 2 Timóteo, capítulo 4, nas últimas palavras de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, ele fala que todos o abandonaram. Ele fala que Lucas está com ele, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele faz um pedido para Timóteo. Você me manda Marcos. Aí já lá no fim de carreira, você me manda Marcos porque ele me é útil no ministério. Ué, mas peraí, Paulo. Você não queria que ele fosse com você e com Barnabé lá, agora ele é útil, o que aconteceu? E a gente descobre então que Marcos resgatou a sua reputação. Aquele que um dia abandonou Paulo se torna agora útil. Marcos é um exemplo de que aqueles que falham podem mudar. Assim como Onésimo é um escravo fujão que agora é útil. Mudou? Marcos também mudou. Todo mundo que não conseguiu na primeira, que fracassou, não tem motivo para ser desacreditado. Marcos conseguiu e com a ajuda de Deus, você também pode conseguir. Fazer o quê? Se tornar um instrumento de paz. Porque Paulo fala, me traz o Marcos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, me traz o Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ele não era, mas ele errou na primeira. Só que a maturidade vem. O texto bíblico diz em Atos 13 que ele voltou para Jerusalém, cresceu ali junto ao apóstolo Pedro e depois se torna um importante instrumento de paz na igreja do primeiro século, sendo inclusive um dos escritores dos evangelhos. Mas não fica só no Epáfras e no Marcos, Paulo fala aqui também do Aristarco. Aristarco está com Paulo, se você ler lá em Atos 19, ele está com Paulo lá na revolta em Éfeso, ele está com Paulo no naufrágio, ele está com Paulo na prisão, ele está sempre ao lado de Paulo, o Aristarco, ele acompanha Paulo, está enfrentando as lutas por servir a Jesus. Em Colossenses capítulo 4, no verso 10, fala que Aristarco está lutando junto com Paulo. Companheirão de luta, amigão, instrumento de paz na vida e no ministério de Paulo. É isso que nós estamos aprendendo nessas relações cristãs. É isso que este mergulhar neste texto de Filemão tem nos ensinado, que as relações cristãs são poderosas para reanimar o nosso coração, são poderosas no que tange a nos despertar virtudes, são poderosas se nós consideramos os seus padrões, como nós vimos de manhã. E o texto bíblico nos diz aqui, Paulo cita também Demas. As relações cristãs são uma bênção, mas a gente precisa entender que são seres humanos. Infelizmente, as informações que a gente tem sobre Demas não são muito boas. Se você ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, o mesmo texto que Paulo está pedindo para levar Marcos, Paulo diz que Demas o abandonou. Amou demais este século. Sim, falando de sentimentos tão bonitos, falando de ideias tão boas, falando de valores tão especiais nas relações cristãs, a gente pode às vezes ser seduzido pela ideia, na verdade, pela esperança, vamos dizer assim, pela ilusão, estava procurando a palavra aqui, pela ilusão de que a gente não vai ter problema. Vai. O Demas aqui amou demais e cega, é um desertor espiritual, entrou num processo de degeneração aqui que acabou abandonando Paulo, um mau exemplo, terrível. A Bíblia devia tirar fora, né? Essas figuras assim. Paulo está dizendo que o Demas aqui está saudando o Filemon. Não deveria nem ter mencionado, né? Não tinha que estar na Bíblia esses caras que abandonam, esses caras que pisam na bola. Não, meu irmão, minha irmã. A Bíblia ela nos mostra que essas pessoas podem ser restauradas ou não. Porque a história de Demas, à luz das informações bíblicas, não terminou bem. Mas você precisa também aprender com os exemplos errados. Eu costumo citar uma vez uma campanha de trânsito da CET, colocou na Praça da Sé um carro todo destruído, chamando a atenção de todo mundo que passava. E uma placa, uma faixa bem grande em cima do carro. É isso que queremos evitar.
nas campanhas de conscientização. Às vezes você precisa ver a situação complicada para você aprender. Então você vê aqui um desertor, um Demas, para você não fazer igual, para você fazer diferente. É o mesmo quando a gente vê alguns acidentes assim que chocam. Quando eu fazia autoescola, eu via isso, que aí você tira o pé do acelerador, né? O negócio é feio, né? Você deixa eu tirar o pé. Pois é, a Bíblia traz essas situações de gente que pisou feio na bola para você aprender a não repetir os mesmos erros. Por último, Paulo fala do meu xará, do Lucas. Esses 4, Marcos, Aristarco, Demas, verso 24, e Lucas, são apresentados como os meus cooperadores. O Lucas realmente é uma figura muito interessante, o meu xará. Ele é o único escritor da Bíblia que não é judeu. Escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu também o livro de Atos. E o interessante de Lucas, que eu tenho uma gratidão muito grande por esse meu xará, honrou o nome, viu? Honrou o nome. Espero que eu também possa honrar. Quando todo mundo abandonou Paulo, ele permaneceu. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala que todos me abandonaram lá na prisão. Somente Lucas está comigo. Eita, cabra bom, hein? Todo mundo foi embora, mas Lucas está lá com Paulo. Lucas era médico. Talvez a presença de Lucas com Paulo possa ter íntima relação com aquele espinho na carne que Paulo diz sofrer. Mas o fato é que lá no céu, eu quero dar um beijo no meu xará. Valeu, cara. Obrigado por você estar ali com o apóstolo. Quando ele fala que todo mundo abandonou, ele esperou que pessoas se apresentassem para a sua defesa. Está lá em 2 Timóteo 4, lê esse texto, combati o bom combate, completei a carreira. Ele esperava que muitos tivessem aparecido, mas ninguém apareceu. Outros o abandonaram, como Demas, mas ele diz, somente Lucas está comigo. É isso, meus queridos. Ser instrumento de paz é isso. Ser instrumento de paz é estar ao lado das pessoas quando elas precisam. Ser instrumento de paz é fazer a diferença na vida das pessoas, assim como fez Lucas. Um grande instrumento de paz na vida de Paulo. Agradeço, a Deus pela vida de Lucas. E espelhando nessa epístola, nessas verdades, na oração que eu citei antes dessa exposição bíblica, eu clamo a Deus que Ele nos conduza nas nossas relações cristãs, de modo que sejamos instrumentos de paz nos momentos difíceis.